Você que quer começar a investir ou já investe para conseguir melhorar sua situação financeira e proporcionar melhor qualidade de vida para você, para sua família, mas ou por falta de conhecimento ou por demandar muito tempo e a complexidade de analisar dados, avaliar mercado, avaliar ativos financeiros, isso acaba tomando muito tempo seu. Se você passa por esses tipos de dificuldades, nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta de inteligência artificial que vai te ajudar a alavancar a forma com que você faz investimentos e ser mais assertivo na escolha dos ativos financeiros para você poder potencializar a sua carteira e melhorar aqui sua saúde financeira. Então, fique comigo até o final do vídeo, já deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e comente aí no vídeo caso você tenha alguma dúvida ou precisar de alguma coisa. Conte conosco, vamos lá! Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês a inteligência artificial chamada Manus. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar o Manus para ajudar aqui na recomendação de investimentos. Então vamos lá. É só a gente vir aqui no Google e digitar Manus. A primeira opção que aparecer já vai ser o link aqui para vocês abrirem. Como eu já tenho conta, já vai cair aqui nessa tela para mim poder interagir com a IA via prompt. Se vocês ainda não têm uma conta, vocês fazem o cadastro. Pode ser aqui com o Google, com o e-mail do Google. E assim que vocês fizerem o cadastro, vai cair aqui nessa página para vocês já começarem a interagir aqui com a IA. Então, eu já fiz aqui um prompt específico para a gente poder fazer a demonstração. Ou seja, como o nosso caso aqui investimento, eu pedi aqui, contextualizei a IA, que ela vai atuar como especialista de investimento e passei aqui algumas instruções. Ou seja, dado alguns critérios que eu pré-defini, ela vai começar a fazer uma análise de dados baseado aqui nesses critérios e vai trazer no final um resultado. Como que o Manus funciona? Primeiro, ele vai interpretar o que eu pedi para ele via prompt, que são essas instruções que estão aqui. Ele vai olhar para a intenção que está por detrás, ou seja, qual é o objetivo que eu quero chegar no final e vai começar a quebrar isso em pequenas atividades. Então, se a gente vir aqui, ó, essas foram as atividades que ele executou. Então, ele planeja as atividades e sai executando cada uma delas. Então, só para vocês entenderem, como eu pedi aqui o prompt, que eu quero ativos financeiros, que eu quero que ele busque ativos financeiros que estão com preços descontados, ou seja, ativos financeiros que estão com um preço atual menor que o preço justo, menor que o preço que o mercado de fato valoriza aquele ativo. Então, isso faz com que a gente potencialize o ganho que a gente pode ter em cima daquele ativo. Se eu estou entrando aqui num preço em que ele está abaixo do preço justo, eu tenho mais potencial de ter um ganho financeiro em cima desse ativo. Então, essa é a primeira instrução que eu passei para ele. Segundo, para ele poder avaliar empresas que têm aqui lucros líquidos e baixo risco financeiro, então, empresas que são saudáveis. Também falei para ele aqui que para considerar ativos que pagam bons dividendos. Então, o meu objetivo aqui, um dos objetivos é ter uma renda passiva, né? Então, um dos objetivos aqui é trazer dividendos que pagam acima de 8% ao ano. Esse critério aqui é importante porque 8% é considerado aqui, no meu caso, uma margem bacana. Aqui vocês podem calibrar de acordo com aquilo que faz mais sentido para vocês. Depois, eu trouxe aqui também, pedi para ele considerar ativos de renda fixa, ações, ou seja, renda variável, fundo imobiliário. E também pedi para ele considerar aqui alguns índices de mercado, né, que podem influenciar aqui nos investimentos, como taxa Selic, inflação. Ele vai olhar também para esses índices de mercado para poder gerar aqui um pré-filtro de recomendação para a gente. Então, pessoal, as ações que ele executou são essas. Primeiro, ele vai começar a olhar na internet, olhando sites confiáveis, de ativos brasileiros e americanos que possam estar dentro desses critérios. E aí ele começa a, com base nessas informações, fazer os filtros. Então, coletar dados de renda variável, renda fixa,
vai também aplicar aquela regra de preço justo em cima disso que eu pedi, vai filtrar aqui os ativos que estão com preço descontados, né? E que pagam bons dividendos, ou seja, acima do 8% que eu coloquei lá. E no final ele vai gerar um relatório de recomendação para mim poder tomar a decisão. Essas são as atividades que ele executou aqui para ajudar a gente a gerar aqui um relatório no final com os ativos baseados nos critérios que eu passei. Então ele começa a executar a atividade, ele vai interagindo aqui, vai mostrando tudo que ele executou, tá? Então percebam que ele vai primeiro fazendo procuras, buscas aqui em sites, para poder pegar aqui as informações que são necessárias para fazer essa análise. Então, aqui por detrás, pessoal, nada mais é que ele está simulando uma ação humana de acessar um site onde tem as informações, buscar, descer a barra de rolagem, entrar no dado, trazer o dado, compilar isso no que a gente chama de um dataset. Basicamente, é uma tabela virtual ali que as informações vão sendo populadas e depois ele vai fazendo tratamentos específicos e filtros em cima dessa tabela. Então, ele vai buscar as informações, vai trazer tudo aqui de uma forma compilada. Ele começa aqui a já mostrar alguns ativos que ele trouxe numa primeira visão, e depois ele começa a aplicar os filtros com base nos critérios que eu passei. Que dentro dessa amostra maior, ele começa a aplicar o filtro para fazer, calcular aqui o valuation, para ver o preço justo. Ele faz aqui os filtros aqui para calcular os dividendos acima de 8% ao ano, né, os ativos que estão pagando dividendos acima de 8% ao ano. E também olhar os índices de mercado que eu comentei ali, que são as taxas Selic, inflação, IPCA, né, e tudo mais. Então, tudo isso, pessoal, ele vai fazendo de forma automatizada. São ações que são feitas aqui no dia a dia de forma manual, caso a gente fosse fazer uma análise de fato, olhando todos esses critérios que eu comentei. Então, isso aqui acelera muito para quem não conhece tanto de investimento, né, não sabe tantos os critérios. Eu vou compartilhar também o prompt ali que eu passei com os critérios, aí vocês calibram para aquilo que faz sentido para você. E ele ajuda muito aqui, dados os critérios, ele fazer toda essa análise inicial para poder trazer os dados, compilar esses dados, fazer os filtros e trazer o resultado de uma forma compilada. Então, aqui ele já começou a trazer as informações dos ativos. Mais para baixo aqui, ele já vai começar a compilar o resultado. Então, tá vendo? Ele, com base nos critérios que estão pagando o preço justo, estão com preço descontado maior que 10%, dividend yield acima de 8%. Então, cheguei nas seguintes recomendações. Ele começa a trazer aqui as empresas. Antes de gerar o relatório, ele faz análise macroeconômica, olhando os critérios de Selic, olhando aqui o iFix, olhando também projeções de inflação. Então, ele faz uma análise de mercado também para cruzar com as informações que ele trouxe aqui dos ativos. E, por último, ele gera um relatório para recomendar aqui os papéis. Então, ele trouxe aqui recomendações de investimento de ações brasileiras, trouxe aqui recomendações de fundos imobiliários brasileiros, trouxe aqui recomendações de REITs americanos, fazendo analogia, é basicamente o mesmo de fundos imobiliários brasileiros, só que americanos, e também algumas recomendações de renda fixa. Ele até recomenda aqui uma estratégia de diversificação por classe de ativos, entrada gradual nesses ativos e monitoramento constante. Mas o grande ponto está aqui. Ele faz, com base em todos os critérios que eu passei, ele traz um monte de informação, buscando em vários lugares, vários sites, compila isso, aplica os filtros baseados nos critérios que eu passei e traz aqui um resultado. Ou seja, isso aqui me economiza muitas horas de trabalho aqui fazendo pesquisas, e ele já traz isso pré-compilado. Isso aqui acelera muito a produtividade e ajuda muito aqui para tomar ações em cima do investimento. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação, é apenas uma forma que pode ajudar a gente a fazer filtros e trazer resultados aqui de uma forma mais simples, de uma forma bem mais eficiente, mais rápida, para aí sim agora eu poder olhar e tomar uma melhor decisão para os meus investimentos. E você pode aplicar a mesma estratégia aqui nos seus investimentos, que ajuda muito no dia a dia, pessoal.
Aqui, tá vendo? Ele traz o dividend yield, traz informações de quanto que o ativo está descontado, 15% abaixo do preço justo, saúde financeira excelente, olhando dívida líquida e EBITDA, e também traz aqui uma análise resumida com informações adicionais em cima do que ele levantou. Então, pessoal, é muito bom esse método, recomendo, ajuda muito. É importante vocês validarem depois se, de fato, os ativos que ele trouxe aqui refletem a realidade que ele está trazendo aqui, tá? Antes de efetivar o investimento. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas ajuda muito vocês a terem o dado na mão para tomar melhores decisões em cima dos seus investimentos. Ok? Humanos é uma ferramenta muito bacana. Isso aqui é um case de investimento, mas ele pode ajudar em vários outros cenários para alavancar nossa produtividade, nossa eficiência e agilizar o nosso tempo. Enfim, pessoal, a gente saber usar a ferramenta certa de inteligência artificial para os cases certos, para poder resolver problemas, pode ajudar muito a gente no nosso dia a dia pessoal e profissional. Então fica a dica aí para vocês. Se vocês quiserem utilizar aqui o prompt, as instruções que eu passei, eu vou compartilhar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, já deixa o like, comente, compartilhe. Qualquer dúvida ou pedido de ajuda que vocês precisarem, deixa o comentário que eu entre em contato na sequência. Valeu, pessoal. Até a próxima.